Olá, boa noite. Considerado um fiscal das leis, o Ministério Público é um órgão de Estado independente e autônomo que atua como defensor do povo, do patrimônio público, do meio ambiente, dos direitos e interesses da coletividade. No Amazonas, o poder de investigação dos promotores já levou muitos suspeitos de práticas criminosas ao banco dos réus, onde a justiça dá a palavra final. E para falar um pouco mais sobre a atuação do Ministério Público aqui no Estado, o Band Entrevista deste sábado recebe o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Carlos Fábio Braga Monteiro. Muito boa noite, procurador, obrigada. É um prazer recebê-lo aqui no Band Cidade Entrevista. Obrigado, é uma honra. Doutor, entre as várias funções que o senhor assumiu dentro do Ministério Público antes de assumir a Procuradoria-Geral em outubro do ano passado, o senhor atuou por 3 anos como coordenador do Centro de Apoio e Combate ao Crime Organizado. E certamente o caso de maior repercussão nesse período foi o de Coari, onde o Ministério Público acabou desarticulando uma rede, de exploração sexual de crianças e adolescentes. A prisão do ex-prefeito Adail Pinheiro, que acabou culminando com a prisão dele, era o principal objetivo da operação? Na verdade, não o principal objetivo. Nós tínhamos, desde cedo, a intenção de, ao desarticular, impedir que tanto ele quanto todas as pessoas que eram envolvidas continuassem a fazer isso e também se valer do poder, da ascensão política e econômica que tinham para ameaçar e constranger vítimas ou testemunhas. Então, a prisão do ex-prefeito, na verdade, foi mais uma consequência do que ele vinha fazendo, porque precisava-se que ele ficasse privado da sua liberdade, porque as vítimas e testemunhas não se sentiam seguras à vontade, inclusive para vir depor e para dar as suas declarações ao Ministério Público. Então foi extremamente necessário e contribuiu bastante para que elas se sentissem à vontade e viessem produzir provas. Mas mesmo depois com a prisão do ex-prefeito, muitas vítimas ainda alegaram que estavam recebendo ameaças. Com certeza. Infelizmente, a estrutura por ele montada era uma estrutura muito forte e aí a rede ela continuava operando, nem que fosse para ameaçar ou constranger essas pessoas, estando ele preso, já que algumas dessas pessoas continuavam em liberdade ou ficaram presas somente um tempo e depois conseguiram habeas corpus. Tanto que, ainda já nesse ano, nós oferecemos uma nova denúncia contra ele, desta feita contra o filho, alguns advogados, exatamente porque estavam tentando corromper algumas testemunhas, e aí para que elas mudassem o depoimento na ação penal que já tramitava no Tribunal de Justiça. Então era a demonstração inequívoca de que ele realmente continuava operando, mesmo estando dentro do sistema prisional. Mas após essa rede ter sido desarticulada, o Ministério Público voltou a receber denúncias de novas vítimas, ou esse problema foi amenizado e agora a condução do caso se dá para tentar impedir essas ameaças, às vítimas já que denunciaram? Depois, principalmente do desdobramento das novas ações por nós intentadas, não houve mais nenhuma procura ao órgão ministerial no sentido de novas situações desse porte. Quero crer que realmente não houveram mais fatos, mas é possível também que outras vítimas que não se sentiram à vontade optaram por não vir a falar, porque traz todo um problema, evidentemente, que além o crime sexual é muito mais do que o dano físico, ele gera um dano psicológico imenso que vai acompanhar a vítima pela vida toda. Então, se tinha notícias por parte das vítimas e testemunhas desses processos de que situações similares ocorriam com outras meninas dentro do município, mas que, infelizmente, essas meninas não foram identificadas e não vieram, e quando foram não quiseram dar o depoimento, e aí nós não tínhamos instrumentos que pudessem viabilizar. Então, depois das ações penais, realmente, nós estamos agora trabalhando para que realmente a condenação dos culpados ocorra. Mas Coari continua dando trabalho para o Ministério Público, após a prisão do ex-prefeito, foram sucessivas trocas de prefeitos e isso acabou trazendo aí uma certa instabilidade no município, que inclusive se revoltou contra o ex-prefeito, que era o vice que havia assumido na época, houve protestos, enfim, e o Ministério Público foi preciso enviar uma comitiva até o município para avaliar os vários indícios de irregularidades. O senhor esteve lá pessoalmente, inclusive recentemente.
Qual que é o retrato de Coari hoje na visão do Ministério Público? Os problemas por lá são grandes mesmo? Na verdade, e aí eu aproveito para fazer meia-culpa, a situação de Coari, ela, lá no Nascedouro, os problemas que o município inicialmente apresentava não são diferentes do que diversos outros municípios do estado do Amazonas ou do próprio Brasil apresentam. Uns desvios de conduta por parte de alguns gestores, algo que evidentemente precisa do braço do Estado para poder apurar e responsabilizar. O que acontece ali, por isso a necessidade de fazer meia-culpa em nome do Ministério Público, e falo aqui de algo que nós detectamos em todos os órgãos, é que o Estado como um todo, Poder Judiciário, Ministério Público, no que diz respeito ao Estado, Poder Executivo, relativo à Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, tem uma dívida para com aquele município. Por quê? Porque durante um bom tempo o Estado foi ausente ali. Então, criou-se uma aura, por exemplo, dentro do Ministério Público, durante muitos anos, de que era um município muito problemático, e até porque, naturalmente, pela própria ausência, é um ciclo vicioso, os problemas só se avolumam, e aí não era um município atrativo para promotores de justiça concorrer para proverem seus cargos ali naquele município. Então, passou que o quê? Que todos os procuradores gerais que vinham assumindo, eles acabavam tendo que designar, então, portanto, era por tempo certo, por um período apenas, promotores. Aí havia um rodízio de promotores no município. Mesma situação com o Poder Judiciário. Durante um bom tempo, o município houve um rodízio muito grande de juízes. Enfim, denúncias de membros da corporação da Polícia Militar envolvidos com corrupção, ligados ao Poder Executivo, à prefeitura local, fazendo uma força policial paralela, colocando o Estado policialesco ali, o que é inaceitável. Então, na verdade, como os problemas se avolumaram, isso não vem de agora. E aí foi necessário, eu estive na primeira vez no município, logo que assumi a Coordenadoria de Combate ao Crime Organizado, ainda era um prefeito anterior, o ex-prefeito Adail, e nós identificamos diversas irregularidades, apuramos na administração diversas situações absurdas. Como por exemplo? Por exemplo, no que diz respeito ao Bolsa Família, e aí, claro, matéria federal, nós depois encaminhamos ao Ministério Público Federal. Na Bolsa Família tinham mais de 15 pessoas cadastradas no Bolsa Família como beneficiários, com o sobrenome do prefeito da época. Então, nós fomos ao município, na época nós ouvimos a secretária de Assistência Social, que é responsável pelo cadastramento, que era inclusive a primeira-dama, e eu coloquei os nomes, nós fomos ao município já com um procedimento extremamente adiantado, como é praxe, e aí nós coloquei os nomes, se ela conhecia, ela disse que um inclusive era neto dela, e que morava com ela e com o prefeito. Eu disse, olha, mas a senhora sabia que ele está cadastrado aqui no Bolsa Família, recebendo, portanto, verba da União, e não se adequa? E aí ela disse que, enfim, foi um equívoco. Então, via parentes de vereadores, de secretários. Quer dizer, na verdade, era a administração municipal como um todo acreditando que podia ter o controle da receita do município para fins pessoais. Inaceitável. Que é o segundo mais rico do estado. Isso. Recebe até de royalties e de fundo de participação, acaba sendo só atrás de Manaus, o que coloca, e se você for ver no município, a receita ela não se traduz em investimento na cidade. Então, daquela nossa investigação, culminou com ações penais contra o prefeito da época, e a coisa continuou quando o ex-prefeito Adail também assumiu o município. Então, além da questão com a conotação sexual exploração, que por si só é um absurdo, também tem todos esses desmandos aí na área de atividade das pastas das secretarias. Então, nós identificamos diversas irregularidades. Quando eu estive, e essa substituição, troca, de hora é um prefeito, hora é outro, isso gera uma instabilidade muito grande para o município. E afeta diretamente a população que estava desprovida de vários serviços. Com certeza. Ele não recebe os serviços. A maior fonte, maior empregador do município, tradicionalmente no interior do estado, é o próprio poder público. Então, muitas vezes falta de investimentos, não tem outras atividades e acaba tendo uma grande quantidade de servidores.
entra prefeito, exonera aquela quantidade que era ligada ao antigo, quando entra o outro, exonera. E aí aquele cabide de emprego mesmo, literalmente. Precisamos ter ido ao município, eu conversei com o ex e o atual, na época ainda, o ex ainda era quem respondia pela prefeitura, conversei com todos, deixei muito claro que o Ministério Público não estava ali querendo dizer o que o gestor tinha que fazer, até porque nós somos fiscais da lei e, portanto, quem tinha sido eleito é quem tem que responder pelo município. Mas nós estávamos ali para contribuir no sentido de, identificando as dificuldades, dar as nossas sugestões para o melhor caminho, né? E identificamos assim diversas situações e nesse momento assim o mais recente dizia respeito à questão da falta de aula, não tinha começado o ano letivo ainda no mês passado na zona rural do município. Mais de 6.000 crianças estavam sem aula porque não se pagava combustível para as lanchas fazerem o transporte, não se pagava o condutor das lanchas, que eles chamam de catraeiro, enfim. Então, o professor não recebia gratificação para ir até a zona rural e quem era responsabilizado e punido com isso eram as crianças que tinham que estudar. Então, as nossas recomendações, nesse início, pelo menos, estão sendo cumpridas, estão sendo atendidas. Nós continuamos monitorando, né? Agora, com o segundo colocado que assumiu parece que efetivamente a gente ainda tem que aguardar aí. Isso. Mas estamos acompanhando, estamos ali, ele tem encaminhado algumas, é claro que não é o momento, né? E não cabe ao Ministério Público e sim ao TCE, mas ele tem demonstrado o comprometimento de encaminhar, inclusive comprovar a efetividade da aplicação desses recursos, e assim tem feito. Por enquanto a coisa está andando. E aí a gente também vai monitorando. A gente vai fazer um rápido intervalo, doutor, daqui a pouco a gente volta então com a entrevista, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que hoje recebe o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Fábio Monteiro. Eu gostaria de abordar agora com o senhor, com relação, a gente falou no bloco anterior aí sobre os diversos problemas em Coari. Mas além de Coari, o Ministério Público tem uma ideia de problemas também em outros municípios na administração municipal aqui do Amazonas? Com certeza. Na verdade, nós temos uma afinidade muito grande, quando eu digo nós, a administração superior, eu como procurador-geral e minha equipe, com os promotores, tanto que atuam lá na ponta, nos municípios do interior, quanto os promotores que atuam no patrimônio público e no combate ao crime organizado, nosso grupo de combate. Qual é o objetivo? É imprescindível, dentre outras metas, mas entendemos como a principal meta o combate à corrupção na administração pública. E é imperativo, a sociedade não aceita mais saber que os recursos que deveriam ser aplicados para o seu bem-estar estão sendo desviados. Então, diversos municípios, existem procedimentos instaurados em diversos municípios do nosso estado. E, falando também na capital, evidentemente em diversos segmentos de algumas partes. Nós estamos dizendo com isso, de maneira nenhuma, que já há conclusões no sentido de que os gestores serão responsabilizados criminalmente. O que existe é que existem elementos que chamam a nossa atenção e fazem com que nós aprofundemos investigações nos mais diversos segmentos. Alguns municípios não têm medicamento para oferecer aos seus munícipes. Alguns municípios não têm o médico que deveria estar prestando o serviço ali. A falta de merenda escolar é algo inaceitável. Nós sabemos, até pela hipossuficiência da maior parte da população, principalmente interiorana, que a merenda escolar acaba sendo um dos maiores atrativos para que as crianças estejam em sala de aula. Às vezes a única refeição. A única refeição do dia. Ora, se não tem a merenda, evidentemente o Estado, e aí nesse caso o município, estará contribuindo para a evasão. É inadmissível. Então, nós temos diversos procedimentos no sentido de apurando se os repasses estão vindo, aonde está indo esse dinheiro. E, evidentemente, com a conclusão, a responsabilização dos gestores. Mas é importante, e esse é o nosso papel, desde que nós assumimos, nós temos conversado bastante com os colegas promotores e também tratado de forma externa com os outros órgãos, no sentido de deixar claro que o Ministério Público ele é parceiro.
Ele não está aí para só colocar o dedo e processar criminalmente. Se tiver que fazer, irá fazer, porque atua de forma impessoal. Mas nós queremos tratar o antes, estamos à disposição para discutir políticas públicas, de que maneira seria o melhor caminho para aplicar recursos, até porque muitas vezes os prefeitos se ressentem dizendo que, pela distância, enfim, eles não têm um corpo técnico suficiente para assessorá-los. Se é esse o argumento, o Ministério Público está se colocando à disposição para contribuir da melhor maneira possível no sentido de orientar. Até gostaria de fazer um parêntese quando o senhor fala de corrupção, que hoje a gente tem aí o maior escândalo de corrupção que foi desencadeado aí pela Operação Lava Jato, que foi resultado de um trabalho do Ministério Público que, na verdade, começou muito pequeno e acabou ganhando a proporção que ganhou, né? E isso pode, de alguma forma, respingar aqui no Amazonas, doutor? Na verdade, seria precipitado dizer que sim, né? O que existe, e assim, nós temos um trabalho, uma afinidade muito grande com o Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, e as informações que nos chegam, exatamente como você colocou, ela iniciou a Operação Lava Jato com um procedimento do Ministério Público Estadual do Paraná, estava em um procedimento de investigação específico. Em determinado momento de uma interceptação telefônica, houve um desdobramento com o envolvimento de diretores da Petrobras no Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, a coisa tomou essa proporção que todos nós sabemos. E o Dr. Rodrigo Janot tem nos colocado, inclusive tem divulgado de forma ampla, mas as informações chegam de forma mais contundente e especificamente para os ministérios públicos, no sentido que o rumo que a investigação tem tomado, há indícios de que seja além daquilo que já tem sido publicizado e que, eventualmente, pode acontecer de desdobramentos em alguns outros órgãos, algumas outras estatais, por exemplo, e, portanto, acabar alcançando alguns estados. Não há de nada concreto no presente momento, no sentido de que no estado do Amazonas já tenhamos elementos suficientes para responsabilizar quem quer que seja. Mas torçamos para que não ocorra, que não tenha havido nada de corrupção no estado do Amazonas, mas o Ministério Público do Estado do Amazonas está atento. Vamos aguardar, então, a apuração dos fatos. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco assim, sobre a estrutura do Ministério Público aqui no Amazonas. Não é ainda a estrutura ideal para fazer todo esse trabalho, né? Não, de jeito nenhum. Nós temos hoje aproximadamente 170 membros em atividade, incluindo promotores do interior, promotores da capital e procuradores de justiça. Para que você tenha uma ideia, nós temos na capital do Amazonas aproximadamente o mesmo número de promotores que tínhamos há 15, 20 anos atrás. Então, é algo surreal, né? A população de Manaus cresceu absurdamente nessas quase 2 décadas e a quantidade de promotores não seguiu nem de longe a mesma evolução. Então, o que nós temos resultado disso? Nós temos uma demanda absurda para um número insuficiente de promotores. Recentemente, encaminhamos para a Assembleia e foi votado por unanimidade, depois sancionado pelo governador, a mudança na nossa lei para a criação de 20 novos cargos de promotor aqui na capital. Nós vamos começar a instalar essas promotorias já agora, a partir desse segundo semestre, e queremos... Vai ser aberto um concurso público, Isso. Então. E aí, essas promotorias na capital, elas, na verdade, nesse segundo semestre e no primeiro semestre do ano que vem, queremos já suprir com a promoção dos colegas que virão do interior. Evidentemente, hoje, nós temos já 13 vagas no interior. O interior, então, portanto, é o grande prejudicado nisso, porque tem uma estrutura menor, muito insuficiente, comparando com a realidade da capital, que já é pequena, mas nós vamos fazer um concurso público já agora no segundo semestre para suprir essas 13 vagas existentes no interior e com a instalação dessas 20 novas aqui na capital, então aproximadamente a posse no primeiro semestre do ano que vem, se contemplará de 25 a 30 promotores novos. Aí sim, nós teremos todos os municípios do Amazonas repleto de promotores de justiça. E como é que fica a questão, a gente sabe que existe um terreno aqui bem próximo da Band, inclusive, né, que é de propriedade do Ministério Público, que seria destinado para novas instalações. Esse projeto vai sair do papel, doutor, ou não? O que acontece? Quando nós assumimos, né, a Procuradoria-Geral, ainda na fase de transição, naturalmente, nós passamos a ir a todos os departamentos para tomar pé
do que iríamos receber e em conversa com o próprio ex-procurador-geral, que nos deu todas as informações, enfim, o Dr. Francisco Cruz, a compra desse terreno ocorreu ainda na gestão passada, com um projeto que contemplaria todas as promotorias e procuradorias daqui, da capital, em um só prédio. A grande questão é que, no momento em que ele foi pensado, esse projeto foi pensado, a realidade financeira do Estado e, por tabela, evidentemente, dos órgãos, já que nós temos independência financeira, mas vem em virtude do repasse do Odécio, era uma. Na verdade, nós estávamos ali com uma gordura, digamos assim, muito grande. A realidade financeira do Estado e, portanto, dos órgãos, incluindo o Ministério Público, não é a mesma, né? Então, nós não temos nenhuma condição de hoje pensar em construir um prédio dessa magnitude. Esse projeto aí, sendo concluído, falando de toda a adequação, ele com certeza, ele custaria aos cofres do Ministério Público mais do que o nosso orçamento de um ano todo. É algo impensável, inviável, não tem a menor possibilidade. Então, o que nós estamos fazendo? Nós entendemos que, nesse momento, o caminho não seria reunir todos os membros apenas em um CEP. O caminho seria exatamente diluir o Ministério Público, né? Na verdade, pulverizar a instituição, colocando segmentos em diversos bairros para que a população tenha acesso. E é o caminho. Nós estamos inaugurando agora, no final desse mês ainda, portanto, semana que vem, início de junho no máximo, nós estamos inaugurando uma área de quase 200 metros quadrados, um shopping comercial na Zona Leste, muito próximo do Azarias Menescal, onde estarão os promotores de justiça da Vara Maria da Penha e também colocando um centro de atendimento à população, para que a população leve até o Ministério Público, nós sejamos mais perto da população, para que nós sejamos receptores dos problemas da comunidade. Esse é o nosso propósito. Tá certo. Doutora, a gente está quase encerrando a entrevista, mas tem um assunto que eu não posso deixar de abordar com o senhor, que foi esse atentado, né, que sofreu o doutor Paulo Stélio na semana passada. Após esse atentado, que mudanças, assim, houve alguma mudança na condução do trabalho dos promotores? Isso acendeu uma luz de alerta? Como é que fica a situação agora? Com certeza. Na verdade, um episódio absurdo, lamentável. Nós estamos, junto com o nosso grupo de combate ao crime organizado, em parceria com a Secretaria de Segurança. O ocorrido está sendo apurado, né? Há algumas linhas de investigação, então, identificar se ainda não deu para identificar o que aconteceu realmente, não. Se foi uma tentativa de assalto, se foi uma tentativa de execução. Estamos muito próximos de concluir, mas são essas duas linhas que estão sendo levadas em consideração. Mas, independente do que tenha sido, é uma demonstração de que, claro, todos nós, enquanto cidadãos, estamos fragilizados perante toda essa insegurança, mas de criminalidade que só aumenta. O que é que tem que ser feito? E aí foi o que nós tomamos. O colega e toda a família está andando com escolta, enfim, as medidas foram tomadas no sentido de proteger. As investigações estão extremamente avançadas. E, inclusive, alguns dias antes do ocorrido, nós já tínhamos assinado alguns atos regulamentando o nosso plano de segurança institucional. Então, nós já temos, né, algo mais avançado que trata de diversos procedimentos no sentido de dar ao membro, ao promotor de justiça e procurador de justiça, o máximo de segurança para que ele possa desempenhar a sua atividade em prol da sociedade. Que não deixa de ser uma atividade de risco com também. Certeza. Doutor Fábio Monteiro, muito obrigada pela presença do senhor, pelos seus esclarecimentos e boa sorte aí na condução do seu cargo aí, que segue até o ano que vem. Muito obrigado pela oportunidade, o Ministério Público está à disposição de todos. Tá certo. Para você aí de casa, uma boa noite, um ótimo domingo e a gente volta a se encontrar na segunda no Band Cidade a partir de 10 para 7 da noite. Até lá.